gente não olha a quantidade, a gente olha a qualidade. E a nata está aqui. Então, vamos continuar com o nosso evento, com os que estão presentes e respeitar, dentro do possível, os horários. A gente tem uma flexibilidade, mas tem limite também. Então, mais uma vez, bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu sou o secretário executivo do Comitê Gestor, e a primeira palavra minha é pedir perdão pela ausência do nosso coordenador, Virgílio Almeida. Depois de todas as atividades da semana, e a maior parte não foram as atividades públicas, mas foram as paralelas, ele realmente estava exausto, estava totalmente esgotado e estava correndo o risco de não conseguir chegar até o fim do dia de hoje. Então, ele preferiu voltar para se recuperar. Tivemos a última reunião ainda ontem à noite, por telefone, então ele envia uma saudação a todos vocês, pede desculpas pela ausência dele, mas nós vamos tentar prosseguir assim mesmo com a nossa agenda, com a nossa pauta. Eu quero convidar os demais, que já estão aqui anunciados, para compor a mesa, Flávio Wagner, Carlos Afonso, Demi e Henrique. A ideia dessa reunião agora de manhã é que os conselheiros do CGI, que tiveram uma participação mais intensa no NET Mundial, tragam o seu reporte. Nós não temos, obviamente, como plenário, nenhuma condição de mudar o evento que já passou, que já publicou o seu relatório, o seu statement, mas a ideia é que a gente possa acompanhar um pouco essa dinâmica que começou com o NET Mundial, mas que agora vai trazer, obviamente, um desmembramento, um desdobramento muito forte. Nos próximos, eu calculo, 2, 3 anos, não é alguma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, mas o Brasil precisa continuar a avaliar as implicações do que aconteceu. A primeira reunião internacional, que será agora em junho, será a reunião de ICANN em Londres. Logo depois, nós vamos ter a reunião do IGF em Istambul. Ainda no fim do ano, temos uma nova reunião de ICANN em Los Angeles. E no ano que vem, em setembro, teremos o IGF no Brasil. Então, nós temos vários eventos que deverão discutir consequências do NET Mundial. A forma de como o NET Mundial está impactando as novas decisões em relação ao ecossistema da internet. Claramente que a ICANN vai tentar restringir isso ao seu ambiente. Mas nós, como host do NET Mundial, não queremos influenciar apenas na história de ICANN, ou nos eventos de ICANN, mas também no IGF e, quem sabe, até em outros eventos. Então, é importante a gente informar vocês, e nós vamos ter um tempo depois de conversar um pouco sobre ideias, planos, propostas, responder dúvidas. Então, a ideia agora, até o café, até o break, é vocês receberem relatórios, impressões de pessoas que tiveram uma participação muito ativa neste evento. Devido a condições de viagem e compromissos já assumidos por alguns dos que vão falar agora, eu vou precisar mudar um pouco a ordem. E eu vou começar, então, com o Henrique Faulhaber. O Henrique Faulhaber é conselheiro representando o setor privado, o setor empresarial, conselheiro do CGI, e ele, então, vai iniciar com a sua contribuição. Vamos tentar ficar ao redor dos 10 a 12 minutos de cada um. Se no fim tiver tempo, podemos repassar mais uma vez. Nós temos um intervalo às 10h30, temos um pouco mais de 1 hora para as várias contribuições. E na segunda parte, então, eu vou abrir para o público participar também com perguntas e talvez esclarecimentos ou contribuições. Então, por favor, Henrique, você começa, e o Demi já está se preparando também para ser logo depois o segundo, por outros eventos e outras atividades que estão surgindo. Henrique. Bom dia a todos. Saúdo aqui os meus colegas na mesa, os colegas do Comitê Gestor e a plateia. Ontem eu já tinha feito alguns comentários na abertura aqui do nosso fórum sobre o momento que nós estamos vivendo, com a aprovação do Marco Civil e com o fato de termos terminado aqui a NET Mundial anteontem. Eu acredito que um grande sucesso. Quer dizer, o principal objetivo da NET Mundial era reunir realmente os segmentos para discutir as questões da governança da internet e conseguir tirar um documento
que a gente achava que seria um diferencial em relação a outros fóruns multi-stakeholder de governança da internet, e foi realmente, acho que a gente chegou, vamos comentar aqui sobre o resultado desse documento, mas eu acho que a gente chegou, cumpriu, né, o desafio que a gente tinha se proposto. Foi uma tarefa difícil, até porque a gente foi, na medida que o processo ia se desenvolvendo, a gente ia tentando moldar as necessidades e as situações que iam ocorrendo à medida que elas iam ocorrendo. Então, algumas pessoas definiram como laboratório, mas esse processo que eu acho que a gente vai descrever aqui, como foi feito, ele é um bom ponto de observação de como é que, no futuro, reuniões como essa nossa NET Mundial, possa contribuir não só com o conteúdo que ela está trazendo, mas também com esses procedimentos para reuniões futuras. Eu, particularmente, acho que a reunião NET Mundial vai influenciar nos processos do próprio IGF de Turquia desse ano e, claro, do IGF de 2015 no Brasil. Eu vou ter um pouco de cuidado ao falar as coisas aqui, porque, na verdade, a gente não teve tempo, dentro do comitê gestor, de conversarmos entre nós sobre um balanço, sobre o resultado da reunião. A gente tem conversado por e-mail, nada muito estruturado. Então, eu quero dizer que as opiniões que eu posso colocar aqui são, nesse momento ainda, talvez de cunho pessoal, porque eu não pude conversar com os meus colegas do comitê gestor e tampouco com o meu grupo que eu represento, que é o grupo de setor privado. Então, eu, claro, que vou tentar me ater ao que eu acho que é consensual, mas quero fazer a ressalva de que, eventualmente, eu posso falar alguma coisa que é em meu próprio nome. Bom, o documento final, como vocês viram, eles sofreram, mesmo na apresentação, aquelas manifestações da Rússia, de Cuba e do terceiro setor, fazendo algumas ressalvas. No caso de Cuba, uma ressalva, e da Índia também. No caso da Rússia, uma ressalva bastante contundente, já que eles iam desde o início falando naquele tom de que era um processo que eles não estavam conseguindo expressar suas opiniões e que as opiniões deles não eram levadas em consideração. Quer dizer, eu coloco, do ponto de vista meu e o que acho de alguns, isso tem que ser entendido num contexto geopolítico, porque esse evento conduzido pelo, organizado pelo CGIBR, pelo ONET, e dentro da ONET o ICANN, de certa forma, ele foi provocado foi um evento inventado e apoiado pela presidente Dilma, ou seja, pelo governo brasileiro. Convidou-se 11 países para serem co-hosts, inclusive os Estados Unidos. E, no meu ponto de vista, aí eu vou colocar o ponto de vista pessoal, porque a gente não discutiu isso suficientemente, essa posição, essa maneira de conduzir esse tipo de discussão de governança de internet, ela está bastante alinhada com os Estados Unidos e com as grandes potências. Na verdade, a Rússia, quando ela se coloca de uma forma muito crítica, a gente tem que entender isso na questão, no momento internacional dos próprios confrontos Rússia e Estados Unidos. Então, seria muito difícil a Rússia, nesse momento, chegar aqui e aplaudir um documento que, de certa maneira, está bastante alinhado com as posições do governo americano, apesar desse evento ter sido provocado e ter sido iniciado com as denúncias do Snowden sobre práticas completamente condenáveis feitas pelo governo norte-americano. Então, tem uma certa quantidade de sutilezas que até são refletidas no texto, no sentido que não há uma condenação à vigilância em massa
a mass surveillance, quer dizer, no texto vocês vão ver, precisa rever os processos de mass surveillance. Não há uma condenação à mass surveillance. A sociedade civil expressou o desconforto em relação a essa termo brando, em relação à vigilância da internet. Agora, e os americanos, repetidas vezes, falaram: a vigilância é necessária dentro da lei, ela não pode ser dita sempre como uma quebra de privacidade. Então, tem uma série de pontos que acabaram indo para o documento final, que são não exatamente o que as pessoas esperavam, e talvez um pouco brandos. Neutralidade de rede também. Neutralidade de rede acabou que praticamente não entrou no texto, a não ser de uma maneira assim muito sutil, e foi colocado um texto maior, que até foi por um problema, só entrou, não foi mostrado na sessão final, está no documento que está no ar agora, dando alguns detalhes do que precisava ser discutido e tal, mas houve uma pressão grande de não colocar a neutralidade de rede como uma definição forte da conferência, como uma recomendação para todos os países. Isso por pressão de várias partes, particularmente, claro, de parte do setor privado, até, eu diria, novamente, como uma opinião pessoal, uma divisão do setor privado, em que, a nível internacional, parece que as operadoras se articularam um pouco mais, porque é evidente que os grandes provedores de serviços de informação, sediados nos Estados Unidos, os grandes provedores globais, a eles interessa a neutralidade de rede, mas aos operadores não. Então, quando o governo americano bota algum peso no sentido de realmente não colocar com todas as tintas a questão da neutralidade da rede, leia-se por detrás disso uma certa divisão do setor privado em relação ao tema. Bom, só observações, a gente pode fazer várias observações, eu vou fazer só algumas, quer dizer, mais talvez sobre essas questões relacionadas aí aos pontos mais polêmicos. O fato é o seguinte: a gente, quando faz uma reunião multissetorial, em que o governo é parte, tem que ser, e a gente fala que deve ser em pé de igualdade, quer dizer, é até interessante, eu falei isso ontem, não poderíamos imaginar um ministro de Estado numa fila esperando para falar 1 minuto e meio e obedecendo a isso, quer dizer, isso não é muito natural na cabeça, na maneira deles trabalharem. Naturalmente, alguns governos aceitam isso melhor do que outros, mas o fato é que eles fizeram isso. Agora, é óbvio, me parece, que o papel dos governos, pela sua responsabilidade em relação aos seus países, e é sobre a execução das leis locais, eles têm um papel preponderante na governança da internet local, né, do seu território. E um mecanismo em que eles estão acostumados, via ONU, via reuniões bilaterais, multilaterais, deve prosseguir nos formatos já consagrados, em convivência com esse tipo de reunião que a gente fez aqui, multi-stakeholder. Isso é todo um caminho a se construir. A gente não pode imaginar que as decisões de governo possam ser tomadas numa reunião como essa, quer dizer, muitas delas são decisões sensíveis, precisam voltar não para o ministro que está aqui, mas para a capital, para quem efetivamente pode ter a autoridade para assinar sobre determinado ponto. Esse foi um ponto colocado pela Índia, quer dizer, a Índia, na verdade, ela não se opôs ao documento, mas como houveram alterações, e muitas alterações, porque o tempo era curto e tinha que se ouvir todo mundo, então o documento final ele tem algumas alterações importantes. Aí o pessoal da Índia falou: olha, com as alterações eu não me sinto autorizado a dizer que está aprovado, porque o documento que a gente trabalhou era o primeiro documento, né, o documento que deu origem à discussão toda. Então, mas me pareceu, na questão da Índia, uma situação, vamos dizer, para continuar nesse
tipo de discussão que o governo tem um fórum próprio para discutir as questões governo a governo, e participando também desse tipo de reunião, que ainda não vejo nada incontornável. É claro, no caso da China e da Rússia, até pela natureza dos regimes, é mais difícil, né? Mais difícil, porque alguns valores e princípios colocados pelo documento e não questionados estão lá, nem todos eles podem seguir. Então, é difícil para mesmo a Arábia Saudita, etc., acompanhar esse tipo de documento por causa dessas características dos regimes locais. Agora, só passando rapidamente, eu não quero me estender muito, o processo realmente foi muito interessante. Quer dizer, vocês lembram, a gente propôs 2 temas só, quer dizer, eu falo a gente, que eu fiz parte desse grupo aí, eu participava do comitê executivo, tinha o board, o comitê de alto nível, mas lá no início ficou definido que deveriam ser discutidos 2 áreas, princípios da governança e o roadmap para o futuro do ecossistema de internet. Acho que foi uma escolha boa, porque não se ampliou tanto, mas também se cobriu bastante coisa, né? Então, os princípios e o roadmap receberam, até o 28 de fevereiro, receberam contribuições. Foi um número de contribuições muito grande, 180, quase 200, 180 e tantas. E contribuições boas, quer dizer, gente, grupos, países, vários segmentos, representantes de vários segmentos, escrevendo coisas que, vamos dizer, inéditas, né, colocadas, vamos dizer, dentro do contexto da situação atual, de grande qualidade. Aí o comitê executivo recebeu aquilo, teve um tempo para ler, né, foi separado em 2 grupos, foi separado no grupo de princípios e de roadmap, e a partir dessas contribuições que vieram, e tentando se ater a elas, quer dizer, na verdade, o comitê executivo procurou não incluir coisas que não estavam submetidas nos 180 contribuições originais. Fez um trabalho que eu acredito que foi muito bom, que é o trabalho de resumo, né? O trabalho de resumo da primeira versão, que é a versão que foi para o site antes da reunião. Na verdade, saiu um pouco antes e foi comentado no ar, com bastante sucesso, com mais de 1.800 colaborações, quer dizer, foi até difícil, a secretariado virou à noite para poder resumir o que se comentou online, que, na verdade, alguém até falou o seguinte: se todo mundo tivesse lido os comentários online, talvez muitas coisas não precisassem ser faladas ao microfone, porque foram repetitivas. No online já havia uma série de colocações no sentido dos pontos mais importantes que foram colocados não todos, mas os pontos foram colocados presencialmente. Então, aí a gente veio para a reunião, começou a reunião aqui na quarta-feira, começou uma reunião já com os comentários conhecidos, resumidos, com o documento original ainda, e aí foi feito a começar a discutir como é que incorporava as contribuições feitas ao microfone naquele sistema aí. Ficou bastante interessante, 4 microfones, um para cada grupo de interesse. Foi decidido, aí a dinâmica do processo foi decidido na noite de terça-feira, que antecedia a reunião, que as reuniões de redação, as reuniões de drafting, que está chamando, seriam reuniões abertas. Então, para não ficar a suposição de que alguém poderia estar incluindo ao seu próprio critério, sem discutir, modificando os textos. Então, esses 2 grupos auxiliados, na verdade, eles mudaram um pouco a composição, porque já era muita gente, ficou um pouco menor esse grupo de princípios e roadmap, se reunia para tentar discutir e incorporar as modificações feitas online na sala, né? E daí, aberto, etc., as pessoas não podendo falar, mas podendo indiretamente também contribuir, quem estava assistindo, participando, muita gente participou, né? E esse documento, eu não vou me estender muito, mas esse documento depois foi para o High Level Committee, quer dizer, inicialmente não havia uma ideia de que o High Level Committee ia participar tanto. O High Level Committee era composto dos 12 governos e mais 4 representantes
da sociedade, dos grupos privados, acadêmico, técnico e sociedade civil, e mais algumas pessoas ligadas a organizações internacionais, ONU, etc. Não era esperado de início que esse pessoal ia se envolver tanto, mas uma vez que eles fizeram um comitê de alto nível, eles cada vez se envolviam mais, e no final foi submetido a eles o trabalho dos dois comitês para poder levar o documento para a sala, né? A última discussão foi uma discussão bastante tensa, porque nós estávamos lá, o evento atrasado 2 horas e tinha que, alguns pontos eram talvez sensíveis para os governos, que estavam ali sentados, né? A Índia já se pronunciou que não poderia assinar. Enfim, esse foi o processo assim, que eu posso relatar para vocês, que foi bastante rico e que se comprovou possível fazer as sessões abertas de draft, fazer contribuições, depois comentários online. Então, foi tudo bastante rico. Quer dizer, agora é um caminho que vai grande para frente. Na verdade, eu costumo pensar que, se a discussão de clima está há 30 anos sendo discutida e estamos aí no ponto que estamos, né? Na última reunião do Rio, a gente nem avançou tanto. Imagina a internet, que só tem 25 anos de idade, se considerar a idade da web, quantas gerações serão necessárias para poder harmonizar todos esses pontos. Quer dizer, são questões complexas, né, que têm implicações locais, implicações entre países, tem diferentes culturas, então não é uma tarefa fácil, mas acho que foi dado um passo bastante importante no Brasil. O Brasil, com a sua experiência de ter uma organização multi-stakeholder como comitê gestor, eu acho que foi um lugar muito apropriado, porque a gente, de certa maneira, sempre aprendendo também, a gente já tem essa prática de fazer essa discussão multissetorial do país. Eu acho que esse ambiente favoreceu que o Net Mundial acontecesse da maneira que aconteceu. Bom, essas são as minhas palavras iniciais. Eu vou me desculpar que eu vou ter que sair um pouco mais cedo, e deixo com meus colegas aí os comentários seguintes. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Nós vamos continuar ouvindo todos primeiro. Provavelmente a soma das informações já vai esclarecer algumas coisas e dúvidas, e deixamos então as perguntas para depois que todos falaram. Vamos passar então diretamente ao conselheiro Demi Getchko, que ele é membro do comitê gestor e é o nosso diretor-presidente do NIC-BR. Demi. Bom dia a todos. De fato, uma semana pesada, a gente está terminando agora com o fórum, que é mais leve, mas eu vou fazer alguns comentários, eventualmente provocativos, mas eu acho que o Henrique descreveu bem o processo de geração do documento, mas eu queria fazer alguns comentários iniciais. Em primeiro lugar, o que se busca nesses fóruns, principalmente na linha da internet, é um negócio chamado consenso. E o negócio chamado consenso não é unanimidade. Então, se você quer gerar um documento de consenso, você tem que perder pontos. E os outros têm que perder pontos também, de forma que você consiga distribuir igualmente as perdas. Se você conseguir fazer todo mundo igualmente insatisfeito, pouco insatisfeito, talvez você tenha consenso. Se você tiver um grupo muito satisfeito e o resto não satisfeito, você não tem consenso. Então, isso é importante, porque às vezes a gente isso não é a forma de pensar de uma reunião de governos, por exemplo, ou de uma reunião do Conselho de Segurança, onde alguém tem veto. Quer dizer, eu não gostaria que alguém tivesse veto num processo desse. Se nós olharmos o resultado final, houve 2 minutos de aplauso em pé de uma plateia de 800 indivíduos, que pode ser representativo ou não, mas isso é um fato. E houve 3 pronunciamentos de governo e um pronunciamento de um pedaço da sociedade civil, destacando problemas que eles viram naquilo. Desses 3 governos, que representam uma das 4 constituencies, eles são minoria na própria constituency, porque devia ter lá uns 60 representantes de governo, mais de 100, olha aí. Então, desses mais de 100, 3 acharam inadequado. Dizer que isso não é consenso, talvez não seja consenso, mas certamente está mais próximo do consenso do que do não consenso. Sem contar que essa é uma constituinte, não houve nenhum pronunciamento da área técnica contrário, nenhum pronunciamento da área de business contrário, e houve um pronunciamento da área da sociedade civil, não da área da sociedade civil como um todo, mas um pedaço dela, destacando alguns pontos. Então, o primeiro ponto, eu queria colocar isso numa perspectiva um pouco mais numérica. Dos pontos que foram criticados no documento,
O primeiro ponto, o ponto da Rússia, é um ponto principiológico. Ela acha que isso não pode ser decidido em ambiente multi-stakeholder. Ela acha que isso tem que ser decidido na ONU e a ITU deve cuidar disso. Então, aí não há o que discutir a respeito, porque é uma discussão de princípios. Eu não entro no mérito, está certo aqui ou ali, mas isso não há conciliação possível. Se eu fizer um exemplo idiota qualquer, se você fizer uma reunião sobre qualidade de pinga na Arábia Saudita, não vai dar certo, porque eles não tomam bebida alcoólica. Vamos fazer uma reunião que eu vou decidir se a seleta é melhor que a boazinha, ou se a boazinha é melhor que a germana. Isso não faz sentido nenhum num país. Se você discutir os melhores churrascos do mundo na Índia, também não vai dar certo. Então, não adianta você fazer uma reunião sobre churrasco e convidar a Índia, ela é contra, tá certo? Bom, então, na reunião da sociedade civil, é um comentário um pouco mais picante, digamos assim. Eu acho que nós temos uma tendência estranha nesse processo. E essa tendência estranha, eu comentei um pouco com o CA, e eu vou me arriscar a fazer uns comentários de novo na área, que acho que é o seguinte: nós temos um problema de estratégia, que, na minha opinião, é claro que a ética é fundamental, mas tem um problema de estratégia que a gente, às vezes, olha de uma forma esquisita. Eu vou dar o exemplo pelo Marco Civil. O Marco Civil foi um documento que batalhou-se 3 anos para se conseguir aprovação, e alguns segmentos, alguns muito claramente, eram contra o Marco Civil. Isso não é nenhuma novidade. Quando o Marco Civil foi aprovado, esses segmentos que eram contra o Marco Civil vieram elogiar o Marco Civil. O Marco Civil é uma coisa muito boa, sempre fomos a favor, etc. e tal. Então, esse é um jeito de você aproveitar A gente tem coisas que a gente ganha e perde numa discussão. Uma coisa que você perdeu em relação à maioria e se incluir no processo. O outro lado da moeda é o pessoal que sempre batalha pelo Marco Civil, e quando o Marco Civil é aprovado, eles passam a ser contra o Marco Civil. Não, tem o artigo 15, tem o artigo não sei o quê. Bom, o artigo 15, especificamente, é o artigo que está desde o começo lá. Não entro no mérito se é bom ou ruim, mas passou na consulta pública. Então, se você não está de acordo com a consulta pública, você não está de acordo com o processo. Não é que você não está de acordo com o resultado. Porque se a consulta é pública, você tem que aceitar o resultado. Então, eu acho que a gente tem uma tendência de se autopunir e transformar eventuais vitórias em derrotas. Me vem à mente agora uma frase famosa, aí, que eu não sei quem falou, da Revolução Francesa, em que Cronos, como a Revolução Francesa, tem tendência a devorar seus filhos. A gente devora as obras que a gente mesmo faz, às vezes, o que eu acho uma atitude inadequada. Um outro exemplo, igualmente nesse sentido, e agora pegando uma frase da Laura Tresca, aí, que ela disse o seguinte: o processo foi bom, mas o documento não foi bom. Essa é uma frase que, para um engenheiro, soa estranho. É que nem dizer o seguinte: olha, a licitação foi correta, mas o resultado não me agrada. Ou dizer, a eleição foi certa, mas eu não gostei do eleito. Quer dizer, é claro que todos nós temos posições pessoais. É um monte de eleitos eu não gosto, mas se a eleição gerou aquele eleito, é o resultado do processo. Então, eu prefiro a posição da Rússia, quer dizer, o processo não presta. Bom, o processo não presta, tudo bem, o resultado não presta. Mas você dizer que o processo é bom, mas eu não gosto do resultado, é uma posição pessoal sua em relação ao resultado. Se o processo foi bom, o resultado é consequência do processo. Quer dizer, eu não consigo imaginar como, por exemplo, uma eleição democraticamente feita, aberta, livre, que gera um resultado, pode ter críticas do ponto de vista dos que defendem uma eleição democrática, aberta e livre. Pode ter críticas dos que acham que isso devia ser uma aristocracia, ou que devia ser uma escolha não dessa forma. Mas, se você defende o processo, você tem que aceitar o resultado. Pessoalmente, eu tenho um monte de comentários a fazer sobre o documento gerado, mas essa é a minha posição pessoal. Se eu acho que o processo é esse, ou eu critico o processo, dizemos não devemos fazer assim, devemos levar isso à ONU, ou eu devo aceitar o resultado, porque é o resultado do processo. Entrando especificamente nas críticas agora de pontos que se faltam aí, eu vou ser de novo irônico um pouco nessa área. Esse é um documento sobre a internet. Ele não fala da fome mundial, do analfabetismo na África, ele fala sobre a internet. Então, nós devemos falar de internet. Existem um monte de problemas a resolver no mundo, mas essas não são todas culpas da internet. Se nós já acharmos que todos os problemas do mundo são culpa da internet, a internet está em muito má situação. Então, exemplos. Espionagem é culpa da internet? Bom, espionagem existe muito antes da internet. Claro que a internet tem culpa no processo, mas espionagem em massa, você espionar cabos submarinos, tem a ver com a internet? Bom, os cabos submarinos estão lá, são uma estrutura óptica ligada a telecomunicações. Por que isso tem a ver com a internet? Espionar o telefone de um presidente da República, isso também é telecomunicações. Da mesma forma que se eu espionar uma carta no correio, é um problema de correios. Então, não estou tirando a culpa da internet no processo, mas querer que a internet se pronuncie
de uma forma incisiva sobre coisas que não são da internet, é enfraquecer o documento. A internet tem que se posicionar fortemente nas coisas e que são quebra da ética e da política e da correção da rede. O resto, evidentemente, tem que ser tratado. Nós vamos tratar de problemas sociais no documento na internet, apesar que todos somos a favor de que eles sejam resolvidos, mas cada coisa tem seu fórum. O documento tinha 2 focos principais: princípios para a internet, veja, os decálogos do CGI, que foi considerado muito bom, fala de privacidade, mas ele não fala de mass surveillance, porque não é uma coisa afeita a isso. Claro que você tem que criticar, e o documento critica a mass surveillance. No editorial do Estadão, hoje o pessoal pinça claramente isso, dizendo que é óbvio que há uma crítica pesada, isso que isso destrói o ecossistema da internet, destrói a confiança, etc. Isso, aquilo. Mas querer ir além disso é você querer, num esquema em que governos também participam, e governos que eventualmente têm posições diferentes sobre isso, é você passar do ponto. Isso não tem, na minha opinião, diretamente a ver com a internet. O pessoal que criticou falta de direitos humanos no texto, eu precisaria saber aonde, porque a gente fala de tudo, até de acessibilidade, tem metade da parte dos princípios se deve aos direitos humanos. E para terminar, vou falar um pouquinho sobre a parte de roadmap. O problema é o seguinte, que cada ponto aqui, da mesma forma que, vou dar um outro exemplo do Marco Civil, o pessoal que critica o Marco Civil, ou o pessoal que não quer o Marco Civil, não o pessoal que critica, o pessoal que não quer o Marco Civil, ele inventa leituras totalmente ao viés do que está escrito lá. Não, o Marco Civil se veio para dar possibilidade de espionagem da nossa atividade, o Marco Civil é o controle do governo sobre a internet, o Marco Civil é a regulação da rede, é o fim da liberdade, etc. E tal. É uma leitura de algo que não está lá, né? Isso é uma leitura perversa, cuja função é atrair para aquele lado do muro os que não gostam daquilo por algum motivo. Então, eu vou chegar no ponto AIANA. Ninguém gosta que um país específico tenha uma participação diferenciada e privilegiada num determinado elemento da governança da internet. Mas transformar isso aí num cavalo de batalha do jeito que é feito, esconde simplesmente outras agendas. Então, o exemplo que me veio à mente durante a reunião foi o seguinte: olha, eu quero regular o trânsito da cidade. Evidente que regular o trânsito da cidade envolve regular automóveis, tamanho dos carros, tamanho das ruas, onde se estaciona, em que hora você pode entrar ou não, qual é a velocidade máxima. Claro, tem as chapas dos carros também, é evidente que tem as chapas dos carros também. São impressas em algum lugar e são penduradas nos carros. Agora, será que isso é a parte mais importante da regulação da governança de um trânsito? Será que... Evidente que é importante que as chapas sejam bem distribuídas, que todo mundo tenha acesso às chapas, etc. E tal, isso, aquilo. Mas eu acho que há uma supervalorização do problema, porque há um erro no processo AIANA, que foi a inclusão do carimbo do NTIA nas alterações da raiz. A explicação para isso, e eu não quero me esticar além do que já foi, é o seguinte: em 98, houve uma encrenca entre o Postel, vivo ainda em fevereiro, e o Ira Magaziner, que era o assessor do Clinton para a informática, que deu uma certa instabilidade no sistema, gerou o Green Paper e gerou uma decisão do governo americano que estava na hora de tirar isso da mão do pessoal acadêmico que estava fazendo isso daquele jeito e passar para algo que fosse realmente privado e realmente independente, realmente profissional. Isso gerou uma chamada de propostas para a função AIANA. A função AIANA são 3 coisas, basicamente. Cadastrar os protocolos que foram aprovados, os RFCs, ela é o editor dos RFCs, todos os RFCs, uma espécie de bibliotecário da internet. Anota os RFCs que foram discutidos e a versão final deles. Ele também é uma espécie de tabela de medidas e padrões, onde ele anota o número de porta. A porta 25 é a porta contra o spam, SMTP, porque está escrito lá, se você não usar 25, usar 23, nós não vamos ter acordo. Alguém tem que dizer, olha, combinamos entre nós que a porta 25 é SMTP. Isso a AIANA anota. E, além de fazer isso aí, ela distribui números IP, que são as tais chapas de carro, e ela faz a manutenção da raiz das listas telefônicas, entre aspas, da internet, que é onde estão os domínios de nível mais alto. Dessas 4 funções, 3 delas, eu falei 4 em vez de 3 delas não foram absolutamente afetadas. A AIANA continua fazendo a edição dos RFCs, continua distribuindo números IP, continua anotando os parâmetros. Uma delas, na transição, a AIANA ia ser assumida por essa operadora privada que ganhou o bid. Não entro no mérito se ganhou bem ou mal, não entro no mérito qual é a qualidade dela, mas uma operadora privada chamada ICANN, uma organização sem fins de lucro da Califórnia, ganhou o bid e ia assumir a função AIANA. Bom, quando a ICANN é formada para assumir a função AIANA, morre o Postel. Então,
será que a função AIANA, que era feita basicamente pelo Postel, vai ser adequadamente feita pela essa nova instituição, ou vai haver um problema seríssimo político? Vão esquecer de incluir um país, ou vão eliminar algum outro, ou vão fazer uma bobagem qualquer no meio? Não sei, é uma leitura otimista do processo. A NTIA pulou no processo dizendo, qualquer coisa que você faça na raiz eu quero olhar. E vamos ser bem sinceros, ela nunca mexeu nisso. Ela olhava e carimbava isso aí. O que é ruim, não é para olhar e carimbar, porque do mesmo jeito que ela olha e carimba, ela pode rasgar e jogar no lixo. Sempre fomos contra isso, mas ela olhava e carimbava, e, verdade seja dita, ela nunca alterou isso aí. Bom, qual era a desculpa oficial? A desculpa oficial é que a CAN ainda não era madura, a AIANA, o Postel morreu, então, quer dizer, precisava garantir que esse processo não ia causar um trauma enorme na rede. O segundo erro grave do processo é que isso aí se arrastou por 15 anos. Quer dizer, certamente a AIANA podia ter sido liberada deste carimbo se a ICANN tivesse ganhado credibilidade antes. Talvez a ICANN precisa ganhar mais credibilidade, talvez a responsabilização da ICANN perante a comunidade tenha que ser mais forte. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas o fato é que uma coisa que devia ter durado, sei lá, 3, 4 anos, 5, foi sendo renovado, e agora ele assinala, né, que, afinal, pretende não renovar mais. Essa é a discussão. Então, quem carimbava um treco deixa de carimbar. Nós temos que discutir como a gente garante que a alteração na raiz continua adequada. É só isso. Quer dizer, não é a governança mundial da internet, etc. Tem N outros tópicos importantes além dessa história. Então, eu só quero colocar isso aí dentro de um frame que, na minha opinião, é o proporcional ao problema, sem, evidentemente, discussões mais profundas. Podemos fazer isso depois, se vocês quiserem. Então, ninguém é a favor que um governo tenha características especiais no processo. Mas o pessoal que é contra isso, pode ser contra isso como, por exemplo, eu sou contra isso porque acho que tem que ter 0 governos, ou pode ter um pessoal que é contra isso porque botar isso na ONU, ou botar isso na ITU. Então, de repente, a ONU descobrindo como é que faz os RFCs, ou se vamos discutir se o IPv6 tem que ter 128 bits, ou 32, ou 64. Quer dizer, é uma coisa fora de sentido. A ONU não discute bitola de trilho de trem, ou qualidade qualidade óptica da fibra, ou qual é a banda que você tem que usar em DWDM. Essas coisas são coisas técnicas. Então, claro que existem coisas políticas, né? Dentro da coisa técnica tem coisa política travestida. Mas eu queria dizer o seguinte, na agenda contra isso, existem N linhas, como na agenda contra o Marco Civil existiam N linhas. E nós temos que ser bastante espertos e, digamos, criteriosos em defender a nossa linha, sem que isso simplesmente seja automaticamente apoio de uma linha que nós também não gostamos. Quer dizer, ao ir contra isso, e todos nós somos, e gostaríamos que isso acabasse, precisa tomar cuidado com a emenda, para que ela não fique pior que o soneto. Obrigado. Obrigado, Demi. Vamos passar, então, agora a ouvir o embaixador Benedito. O Itamaraty tem uma posição de observador no comitê gestor, tem sido um parceiro, principalmente nesses assuntos mais internacionais, que sempre tem essa conotação, muitas vezes, não apenas técnica, mas também política, e tem sido um parceiro fundamental nessa preparação da NET mundial, já que um dos stakeholders, um dos setores importantes, como os demais, é o próprio governo. Então, embaixador Benedito, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Glaser. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar dizendo que, para nós, do Itamaraty, que acompanhamos negociações sobre governança da internet, essa reunião teve assim, uma importância muito grande, porque nós consideramos que o que foi decidido aqui pode impactar processos em discussão em diversos fóruns. E aqui também quero concordar com o Demi, que me antecedeu, no sentido de mostrar que a ICANN, que, no fundo, muitas vezes, em muitos discursos, aparece como se fosse a governança da internet dissesse respeito basicamente à ICANN, quer dizer, não é a visão que nós temos. Quer dizer, a visão que nós temos é que a governança da internet se estende muito além disso, por vários outros processos, eu vou mencionar aqui um pouco mais à frente, mas retomo essa noção dessa importância da reunião, que foi uma reunião sui generis, não é uma reunião inserida em nenhum processo existente. Se a gente pensar em termos de processo, como aquelas reuniões que têm uma periodicidade, que têm uma agenda, um segmento, como o próprio IGF, como a ICANN,
como as discussões no âmbito da ONU, em seguimento à Cúpula Mundial de Sociedade da Informação. Quer dizer, existem processos, né, estabelecidos, e essa reunião, eu acho que, para o bem e para o mal, quer dizer, esteve fora desse processo. Eu acho que, a partir da convocação da presidente Dilma e da aceitação do convite, da participação representativa, eu acho que abriu assim, uma oportunidade muito boa para que diversos assuntos fossem conversados fora daquela moldura, né, muitas vezes rígida ou já muito, cujas fronteiras já são muito delimitadas, os temas já estão muito definidos, muito amadurecidos. Então, acho que aqui permitiu assim, arejar um pouco essa discussão de uma maneira que pode impactar esses outros processos. Um ponto que eu gostaria de salientar foi a participação que nós tivemos. Quer dizer, o governo era um dos setores, um dos stakeholders responsáveis pela organização e realização da reunião. E, dentro do governo, o Itamaraty foi, no governo brasileiro, um dos ministérios, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicações e outros. A própria Casa Civil coordenou a participação da nossa delegação, os membros. Então, nós tivemos uma participação, digamos, bastante circunscrita, mas o Itamaraty ficou responsável pela articulação com os governos estrangeiros. E nós tivemos, desde o início, uma preocupação em criar mecanismos, criar canais de comunicação com esses governos para que pudéssemos atrair a participação expressiva, tanto no que diz respeito às contribuições, quanto à participação aqui na própria reunião, através dos representantes. Fizemos um esforço muito grande para que as delegações tivessem alto nível e que viesse um número maior possível de delegações. Quer dizer, ficamos muito satisfeitos de constatar que, ao final, conseguimos quase 100 delegações e muitas chefiadas em nível de ministro ou de altas autoridades. Então, acho que isso foi assim, uma contribuição nossa para esse processo, né, dentro dessa moldura muito stakeholder. E talvez uma das lições aprendidas dessa reunião é que o avanço que se possa obter nesse arranjo multissetorial, nesse modelo, digamos, de tentar fazer avançar as negociações internacionais, é realmente que haja um esforço específico direcionado aos governos. O governo brasileiro teve e tem credibilidade, tem uma atuação internacional embasada, né, no modelo que nós temos internamente. Acho que isso dá à nossa posição internacional em matéria de governação da internet muita autoridade, muita credibilidade, e isso acho que foi um fator essencial para que nós pudéssemos atrair esses governos e conseguirmos isso que o Henrique mencionou. Por exemplo, eu mesmo fiquei surpreso ver na fileira de governos, ministros, ex-ministros, altas autoridades, muitas vezes até com tempo limitado. Eu lembro um momento específico em que o delegado americano tinha 30 segundos para falar. E eu sabia que ele tinha muita coisa para falar. E ele foi muito disciplinado, ele falou 1, isso, 2, 3, em 27 segundos ele deu a mensagem. Quer dizer, então, nós ficamos muito satisfeitos de ver o nível de participação e assim, o fato de eles terem aceitado as regras do jogo. É evidente que alguns países não se sentiram confortáveis. Eu realmente atribuo, em parte, ao que foi dito, que há... nós, governos, temos formas de fazer, né, regras de procedimento, enfim, e algumas delegações, muito mais do que outras, estavam muito presas a essa forma de fazer, de você ter instâncias muito claras em que você possa fazer um mapeamento de onde a sua proposta está indo, os grupos de discussão, enfim, todo o processo multilateral, e isso, realmente, o processo aqui foi muito diferente, né? Por mais que nós procurássemos imprimir transparência em determinados momentos, houve necessidade, digamos, de encurtar esses tempos. Por exemplo, no momento que o Comitê Executivo preparou uma primeira minuta e mandou para o Comitê de alto nível e recebeu os comentários, não teve a oportunidade de voltar, de renegociar, de ver se estava bem, já foi. Então, muitos se sentiram excluídos. Muitos países diziam, nós mandamos propostas que não foram incorporadas, não vimos no documento. E aí nós explicávamos, né, que era assim, enfim, nós trabalhamos com base em centenas de propostas. Então, não significa que cada proposta específica tivesse sido incorporada ou que a gente tivesse tido a oportunidade de voltar a cada um e explicar por que não, mas nós procuramos que, no conjunto, houvesse esse entendimento disso,
Alguns entenderam melhor, outros pior. Como diplomata, eu entendo perfeitamente as restrições e as preocupações nesse sentido, mas eu acho que nós estabelecemos um padrão, enfim, ou um modelo que precisa certamente ser aperfeiçoado. Eu creio que, no que diz respeito ao próprio processo, há aperfeiçoamentos para que todos se sintam realmente incluídos, participantes. É algo que requer mais tempo do que nós tivemos, dentro do que nós tínhamos, procuramos fazer o melhor, mas pensando que talvez a gente tenha iniciado aqui um processo. Eu acho que há alguns cuidados que a gente precisa ter. Um deles é esse de estabelecer formas que haja essa responsividade, né, que essa prestação de contas maior do que foi possível fazer. Um ponto que nós temos enfatizado é que, do ponto de vista do governo e do Itamaraty, nós vemos isso no contexto de processos existentes. Então, o que foi feito aqui, esperamos que tenha um impacto positivo em várias discussões. Foi mencionada a ICANN, a próxima reunião em Londres e as próximas reuniões. Houve seções do documento que se referem à ICANN, que se refere a esse processo de transição que foi iniciado agora, a partir do anúncio americano, e que transmite uma mensagem de coisas que devem acontecer, que deve se estender além daqueles que normalmente já participam dos processos, os insiders, né, que deve ser mais inclusivo, mais abrangente, que deve servir o interesse público, que se deve cogitar e explorar esse aspecto da separação entre as funções de formulação de políticas, de implementação e de prestação de contas. Isso acho que é um aspecto muito importante que durante esse processo de transição, nós precisamos atentar, porque, até do ponto de vista teórico, é muito difícil aceitar a ideia de que uma mesma instituição possa fazer as regras, implementar as regras e julgar se essas regras estão sendo cumpridas. Então, é um ponto que, no documento, ficou assim, de uma maneira muito cautelosa, porque realmente se buscou o consenso, mas que a posição do Brasil, digo não apenas do governo brasileiro, deve ser no sentido de ter certeza que, ao final, a gente consiga ter uma clareza quanto a isso e ter certeza que o que foi estabelecido é o que serve a todos. Né? Então, não quer dizer que o que está ali no documento é o que vai pautar a nossa atuação. Em vários pontos, o governo e o Brasil tinham posições muito mais avançadas, ou muito mais contundentes em relação a certos pontos. Aquilo representa um ponto de equilíbrio. Em relação à ICANN, inclusive, eu creio que o que cabe na discussão em Londres e em outros é o que diz respeito à ICANN. Nós, do Itamaraty, não reconhecemos a ICANN como uma instituição que tenha legitimidade nem credibilidade para falar sobre governança da internet de uma maneira ampla. Então, o que nós vamos promover no âmbito da ICANN é a discussão sobre o que diz respeito à atuação da ICANN. Não consideramos que a ICANN é um espaço para discutir cooperação aprimorada, as lacunas que existem no sistema. Isso não diz respeito à ICANN e não vamos estimular nem apoiar nenhuma discussão lá. Em relação ao IGF, também é importantíssimo, né, a mensagem de que precisamos fortalecer, que precisamos tornar realidade aquelas recomendações que foram adotadas no grupo de trabalho há alguns anos atrás, e que, inclusive, nós vemos aquilo como um patamar mínimo, né, que a nossa posição como Brasil, não digo nem como governo, como Brasil, foi de que o IGF deveria ser fortalecido muito mais do que está ali. Então, ter estabelecido 2015 como uma meta para cumprimento do que está é algo que nós todos, né, o governo e os outros setores, creio que estaremos empenhados nisso. Cooperação aprimorada é um aspecto importantíssimo, uma posição que o Brasil tem defendido, que há essa lacuna em relação à ausência de um espaço, de uma plataforma que os governos possam discutir políticas públicas internacionais relacionadas à internet. Aqui sabemos que há controvérsia, muitos consideram que não cabe só aos governos discutir essas políticas públicas, que é uma coisa que cabe a todos, mas a leitura que nós fazemos de cooperação aprimorada, e isso está sujeito a um debate, é de que o foco é na ação de governos, informado por consultas amplas, de maneira que os interesses dos outros setores estejam incorporados, mas que ali é um foco específico numa necessidade dos governos discutir políticas públicas e de acordar, né, de consensuar quais são os caminhos que naquelas áreas que dizem respeito à soberania estatal. Né? Enfim, a nossa visão multissetorial, e a presidente Dilma foi muito clara em relação a isso,
é de que não há uma inconsistência. Quer dizer, há áreas como aquelas que dizem respeito à gestão técnica da rede, definição de... que claramente não há, pelo menos da parte do governo brasileiro, interesse em atrair para si essa discussão. Acho que talvez haver uma maior participação, maior engajamento, maior entendimento do que está sendo feito, mas claramente deixar que seja liderado pela comunidade acadêmica, comunidade científica, velando para que o interesse público seja também atendido, né? Por exemplo, em relação à questão da ICANN, perdão que eu fico indo para frente e para trás, eu acho que, além dessa questão da manutenção das funções IANA, Demi, pelo menos do nosso ponto de vista, um ponto que nós temos sempre denunciado é que a vinculação unilateral ao governo americano tem uma implicação jurídica, inclusive, que vai além dessa mera gestão técnica. Eu dou um exemplo. Na discussão sobre a criação de domínios de primeiro nível, tem o caso da Amazon, né? Que é uma questão que, inclusive, não está ainda resolvida, que a empresa Amazon pediu o registro, então há um pleito dos países amazônicos, no sentido de que esse não é um domínio que deveria ser atribuído a uma empresa privada, porque está ligado a uma noção de um patrimônio de uma região. Então, você atribuir .amazon a uma empresa e que isso seja, no mundo virtual, propriedade privada, é algo que não corresponde ao interesse dos países e, eu diria, das comunidades da região. E da maneira como hoje está essa vinculação do governo americano e o fato da ICANN ter sido constituída sob a legislação da Califórnia, cria uma situação que, caso haja digamos que a própria diretoria da ICANN, o próprio board, acate o parecer que eles têm dos governos de não atribuir à empresa esse domínio, a empresa entra na justiça e quem decide é um juiz da Califórnia, de acordo com a lei da Califórnia. Quer dizer, o juiz da Califórnia decide entre uma empresa e um grupo de... Então, isso é uma questão que sempre nós denunciamos, que precisa ser resolvida, que uma instituição com essas características, que toma decisões que impactam o mundo todo, não pode estar sujeita a uma jurisdição unilateral. E esse é um dos pontos que nós vamos acompanhar muito de perto na transição, porque nós acreditamos que não é que a ICANN tenha que ser, como muitas vezes se diz, que seja submetida a uma jurisdição dos Estados, né, mas que a sua caracterização legal represente um pacto de todos de como esse tipo de questão deve ser tratada, não que seja... que haja um garante superior que nos diga como esse tipo de questão de controvérsia tem que ser resolvida. É um dos aspectos que estão ligados a essa discussão. Eu mencionei, só para terminar, um outro processo importante, que aí é um processo multilateral, basicamente, que são as discussões nas Nações Unidas, sobre como se estruturarão as discussões em 2015 de revisão de 10 anos da UISES. Quer dizer, esse é um outro processo muito importante que tem acontecido em Nova York e que nós esperamos que possa também ser positivamente impactado pelo que aconteceu aqui, porque nós notamos que há uma rigidez muito grande na discussão em Nova York sobre como estruturar. De um lado, há grupos de países que querem que isso aconteça sob as regras de procedimento das Nações Unidas, quer dizer, isso é visto como excludente dos outros setores, e outro grupo que quer que seja um processo totalmente multissetorial. Quer dizer, então, aqui existe essa tensão entre visões sobre como estruturar isso, e aí, repito, coisas que se estendem muito além da ICANN, quer dizer, ali estão falando de governança da internet, e os resultados da UISES são muito além do que a ICANN se faz, crime cibernético, tudo, é o universo dos temas que dizem respeito são tratados na internet. Então, como estruturar essa discussão? Eu creio que o que nós fizemos aqui mostra uma possibilidade de atuar em um ambiente multissetorial e, mesmo assim, chegar a resultados. Como eu disse, é preciso aperfeiçoar o processo para que esse resultado seja realmente... para que haja a percepção de todos de que houve essa possibilidade de inclusão, mesmo que, ao final, não se concorde plenamente, mas que... e isso acho que pode ser importante para, talvez, romper um pouco esse impasse sobre essa visão sobre como estruturar o processo. O Brasil, nessas discussões, tem tido uma posição que se diferencia de outros países em desenvolvimento, no sentido de que nós consideramos que é uma discussão que está acontecendo na ONU, mas que tem que acontecer sob regras que vão além daquelas regras de procedimento. Eu mesmo servi em Nova York na missão junto às Nações Unidas, então acompanhei. A gente sabe que, por mais que tenha havido uma evolução no âmbito da ONU,
até hoje as discussões são entre governos, no final você tem 5 ou 10 minutos que os outros setores fazem intervenções, e aquilo já não impacta nada, as coisas já estão decididas, não tem nenhuma. Então, esse formato, tendo participado dessas reuniões, eu creio que realmente não é um formato adequado para tratar de internet. E o Brasil tem procurado defender essa posição, mas num contexto em que é um trabalho de convencimento, né? Porque, inclusive, os países que se opõem, muitas vezes, são países que são muito próximos a nós, que politicamente também não nos interessa ter um choque, uma ruptura, né? Não vamos fazer isso porque os nossos interesses de articulação se estendem muito além de internet. Mas é algo que nós temos uma posição que eles sabem que é muito mais progressista em relação a isso. Eu acho que ficou muito claro aqui em São Paulo que a nossa posição é nesse sentido, e nós esperamos que a legitimidade que houve do resultado, por mais que tenha havido críticas de parte a parte, certas reservas, mostra essa possibilidade de trabalhar nesse ambiente e chegar a um resultado que, como foi dito antes, que talvez não agrade a todos, mas aí do ponto de vista do governo, importante também, que não afeta interesses, que não afeta negativamente os interesses. Não é só dizer que não ficamos satisfeitos. Por exemplo, como Brasil, nós poderíamos ter tido redação em determinado muito mais avançada do que tivemos, mas também o que está ali não nos afeta negativamente. Nós podemos, né, aceitar e trabalhar aquilo. Então, eu acho que nós precisamos, inclusive, fazer, a partir de agora, pensando do ponto de vista dos governos, um convencimento a todos de que o que está ali não, ao contrário do que foi dito por alguns, não é contrário à posição dos governos, não afeta, não prejudica a posição dos governos. Eu acho que isso talvez tenha sido assim, se conseguirmos fazer valer essa percepção, terá sido uma contribuição muito importante, muito expressiva da NET Mundial e que pode nos ajudar muito nesses processos todos que estão em curso em outros lugares, né? Então, muito obrigado. Obrigado, embaixador Benedito. É um relatório com uma visão talvez um pouco mais política e as implicações da internet num panorama amplo de todas as relações e relacionamentos. Muito obrigado. Carlos Afonso, eu vou pular você, vou passar ao Flávio e deixar você para o fim. Então, o Flávio Wagner é um conselheiro representando o setor acadêmico, é um dos representantes da área acadêmica. Então, Flávio, por favor, você está com a palavra. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui e poder compartilhar com vocês as minhas impressões sobre o evento. Eu vou abordar 4 tópicos diferentes, tentar organizar um pouquinho a minha contribuição e depois fazer algumas considerações finais sobre lições para o futuro que o evento nos trouxe. O primeiro aspecto é a importância, eu acho que isso não foi muito coberto pelas manifestações anteriores aqui, foi a extrema importância que o evento teve para toda a comunidade internacional. Foram cerca de 1.000 pedidos de inscrição que vieram, através do site, né, do formulário próprio que foi criado no site, divididos de uma maneira fantasticamente quase igualitária entre todos os setores, né, vindos de governo, de comunidade técnica, acadêmica, terceiro setor, setor privado. Quase 100 países pediram inscrição. Vejam que dessas 1.000 inscrições, cerca de 250 eram do Brasil, cerca de 750 vieram de outros lugares do mundo. Dos Estados Unidos foram quase 150 pedidos de inscrição, depois aí de outros países, números menores, né, muitos países com 1, 2, 3 pedidos de inscrição, mas foram quase 100 países, né, que pediram para participar aqui. Outra medida da importância que a comunidade deu, o fato de que, para nossa completa surpresa e alegria, mas também trazendo um enorme desafio, foram 187 contribuições submetidas pelo site, sendo que mais de 100 contribuições foram no último dia. A comunidade acadêmica está acostumada com essa história de submeter trabalhos no último momento, né? Foi exatamente o que aconteceu. No último momento surgiu uma quantidade enorme de contribuições pelo site. Depois, foram 1.370 comentários submetidos pelo site em relação à primeira versão do documento. Uma coisa também fantástica e completamente acima de qualquer expectativa que nós tínhamos antes, o que deu para o Comitê Executivo um enorme trabalho para processar esses comentários todos.
E depois tivemos aqui realmente presentes 800 participantes, eu não sei qual foi o número final exato, Gláser, mas foi 830, né? Um número assim que eu ouvi. Né? Com 3 salas, para quem não estava aqui, né? Foi todas essas 3 salas juntas aqui, completamente lotadas, né, de gente. Teve os hubs em diversos países, eu não sei quantos hubs chegaram a ser organizados, mas... Organizamos 33 hubs, alguns não funcionaram, porque a outra ponta não conseguiu mas implementar. Esses hubs estavam em diversos países, né, em todos os continentes, né, na Índia, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, Índia, na Índia, na Coreia, na Tunísia, e essas pessoas entravam ao vivo, né, uma coisa inédita, em eventos internacionais dessa natureza, né, com entradas ao vivo das pessoas nesses vários hubs, também representando diferentes setores e trazendo contribuições. Houve uma grande cobertura e repercussão em grandes veículos da mídia internacional, noticiou fartamente o assunto, mandou aqui uma grande quantidade de jornalistas, e foi top trending topic no Twitter, no segundo dia do evento, para mostrar o impacto que isso trouxe internacionalmente. Então, esse é o primeiro fato, é que o evento realmente foi importante, considerado importante pela comunidade desde antes, né, e durante, né, e certamente essa importância vai continuar nos próximos tempos com a repercussão dos resultados obtidos. O segundo aspecto que eu quero salientar é que foi um evento e todo um processo de preparação e de execução efetivamente multissetorial, né? Os participantes presentes estavam efetivamente divididos entre os setores. Desses 1000 pedidos de inscrição, o Comitê Executivo selecionou os participantes que viriam, tivemos que, infelizmente, não aceitar algumas inscrições em função da capacidade do auditório, né, do evento aqui, mas se teve uma garantia de que nós teríamos uma participação equilibrada. Então, não dá para dizer que foi 250, 250, 250 de cada um dos 4 setores, ou 200, mas foi algo quase próximo disso, de modo que a gente, pela primeira vez, tinha num evento internacional dessa natureza, uma participação fantasticamente bem equilibrada entre todos os setores. E também a gente tomou cuidado de garantir de que todos os países que tiveram pelo menos um pedido de inscrição estariam representados. Então, todos aqueles que tinham um pedido só, o pedido foi aceito. Todos aqueles que tinham 2 pedidos só, os 2 pedidos foram aceitos. Né? Depois, países que tinham um número muito maior de inscrições, a gente teve que fazer algum tipo de seleção. No fim, quase todo mundo que se pediu inscrição acabou vindo, né? Porque alguns não confirmaram e a gente pôde ir abrindo mais espaço. Mas, então, assim, nós tivemos efetiva representação equilibrada dos setores e dos países, o que também é uma coisa fantástica. E houve um apoio financeiro substancial, né, para apoiar a vinda de quase 200 pessoas, que foram pagas a passagem, a estadia, também dos diferentes setores, principalmente para apoiar setores da sociedade civil com menos recursos para vir para cá, e também de países menos desenvolvidos que não tinham condições de pagar. Então, também se apoiou a participação de representantes de governos de países que não teriam como pagar a vinda para cá, para garantir essa representação equilibrada dos setores e dos países. Os governos, pela primeira vez, né, que eu acho que esse depoimento é comum para todos, né, participaram efetivamente de um processo multissetorial. Existe uma expressão usada em muitos documentos internacionais do equal footing. O que significa equal footing? Mas eu acho que a gente esteve próximo do que poderia se imaginar equal footing aqui, né? Houve algumas distorções, né, eu vou comentar isso um pouquinho mais depois também, causadas pela presença expressiva, isso era uma questão política, né, dos governos no comitê de alto nível, o que fez com que eles tivessem um pouco mais de voz, né, na hora da discussão final, da última versão do documento que foi para o plenário e para o site. Mas eu acho que isso é uma distorção menor, né, frente aos outros aspectos positivos, né. Já foi mencionado aqui que os governos, né, se alinharam comportadamente no microfone, né, os 4 microfones claramente identificando os 4 setores, e os governos, né, respeitando o prazo dos 2 minutos, que depois, no segundo dia, foram reduzidos para 1 minuto e 30 segundos, né, e tendo que respeitar aquele prazo. E era a fila mais comprida de todas. Quem estava aqui viu isso, né, ou seja, os governos queriam se manifestar, né, e entraram em fila para se manifestar e o fizeram dentro das regras. Já tinham feito dentro das regras antes. Pelo site, os governos não tiveram nenhum privilégio para enviar contribuições
para influenciar a redação do documento em relação a nenhum dos outros setores. Os governos, como todos os demais, enviaram contribuições pelo site, o prazo era 28 de fevereiro, e eles fizeram, né, exatamente dentro do prazo. Então, nós tivemos contribuições dentro do prazo pelo site do governo dos Estados Unidos, da Comunidade Europeia, né, etc., etc., etc. Não tivemos da Rússia, diga-se de passagem, e depois a Rússia reclamou, mais de uma vez, né, de que as contribuições deles não tinham sido aceitas, mas eles não seguiram a regra que estava estabelecida e depois vieram com uma contribuição um mês depois, né, por outros canais. Então, isso deve ser mencionado. Perdão. Bom, uma outra coisa que também foi efetivamente multissetorial foi o processo de produção do documento, e foi um trabalho enorme, né? A gente divulgou o documento publicamente na metade de março, recebemos 1.370 comentários, tivemos que reproduzir uma nova versão em uma semana, com também interação com o comitê de alto nível, e depois aqui, durante o evento, em 2 dias, nós tivemos que, a partir dos comentários recebidos pelo site e dos comentários feitos no microfone e nos hubs remotos, gerar uma nova versão. E isso foi realmente um trabalho multissetorial. Houve todos os setores envolvidos no comitê, houve todos os setores, né, previamente, houve todos os setores envolvidos na equipe que aqui, localmente, né, se reuniu para tentar fazer uma versão nova, né. Houve efetiva disposição para o diálogo de todos os envolvidos no comitê executivo e na equipe de redação final para produzir um documento mais próximo de um consenso possível. E esse processo foi realmente exemplar, né, de como pode funcionar uma equipe multissetorial que está imbuída do propósito de tentar chegar num documento que represente o consenso possível, né? O Demi já explorou bem esse aspecto, né? A partir das contribuições recebidas. E o comitê, realmente, também já foi dito por alguém, não tentou colocar, não procurou que se cuidar, se patrulhar muito para não colocar para dentro do documento nenhuma contribuição pessoal dele próprio. O documento foi escrito com base nas 187 contribuições que foram enviadas e nos comentários que foram submetidos. E várias vezes, durante o nosso trabalho no comitê, a gente dizia, não, isso nós não podemos colocar, porque isso não era a forma que foi submetida por nenhuma contribuição, ou não foi nenhum comentário nessa direção. Né? O comitê procurou ser o mais isento possível, né, e se patrulhar fortemente para realmente refletir a posição da comunidade e não do próprio comitê. Tá? Então, assim, foi uma experiência única de um fórum efetivamente multissetorial. Houve várias manifestações, em vários momentos, né, de que o processo teria sido até mais importante do que o conteúdo do documento final, né, pela lição que ele deixa para outros fóruns no futuro. O Yanis Karklins, né, que foi chair de das trilhas e que é um diplomata com enorme experiência, né, nas Nações Unidas, em Genebra e em fóruns internacionais, ele mesmo admitiu que era uma experiência única para ele, né, um representante de governo participando de um processo desse jeito, né, ele nunca tinha vivenciado isso, né. Então, houve manifestações, né, de várias partes, né, salientando esse aspecto. O terceiro aspecto que eu quero comentar é do documento final. Ao contrário de muitos outros fóruns internacionais de governança da internet, o NET Mundial precisava produzir, ao final, um documento efetivamente multissetorial e num prazo muito curto, né? Desde o momento em que a gente recebeu as contribuições e redigiu o documento, se passou 1 mês e meio, né, entre o final de fevereiro e início de março e o momento em que a gente, né, encerrou o evento aqui, né, anteontem. Então, foi, sei lá, 50 dias no máximo, um pouco menos que isso. Então, notem, o Fórum Internacional de Governança, o IGF, né, ele não produz documentos finais. É multissetorial, bastante multissetorial, mas ele não produz documentos finais. Então, o nosso aqui era diferente, o nosso evento aqui, né? A ICANN produz documentos também multissetoriais, mas tem prazos muito mais extensos para negociar. E a participação dos governos lá se dá de uma maneira diferente, é um negócio meio atravessado, assim, né? Está sendo discutido como é que se pode aperfeiçoar as contribuições que os governos podem dar nos processos lá de definição de políticas, né? E definição de estratégias lá na ICANN, porque os governos têm um comitê assessor que não exatamente envolvido diretamente durante o processo de desenvolvimento de políticas. Então, também é uma coisa diferente. E os prazos são muito mais extensos, permitem negociações muito mais longas. Fóruns intergovernamentais podem até dar voz a outros setores, sociedade civil, mas não dão voto
e também tem prazos muito maiores para produzir documentos. Então, aqui nós tínhamos uma situação que era realmente única, né? Nós tínhamos um ambiente efetivamente multissetorial, com os governos participando em equal footing, né, se eu posso usar essa palavra, né, com todos os demais setores, e nós tendo que, num prazo muito curto, redigir um documento que tinha que ser, de alguma forma, aprovado no final do evento. Então, isso era uma situação inédita. Em alguns momentos, alguns, especialmente representantes de governo, né, tentando diminuir o impacto do documento final, disseram, não, vamos produzir isso, vamos publicar isso como sendo um chair's summary, né, que é uma expressão usada nos meios diplomáticos, né, para dizer, isso foi só um relato final, um resumo que o chair do evento publicou. Isso diminui enormemente o valor, né, a importância do documento final. E houve muitas manifestações, não de forma alguma, né, o Fadi, presidente da ICANN, inclusive, né, o CEO na reunião final do comitê se manifestou até com veemência em relação a esse assunto, de que não, de forma alguma, nós tínhamos que ter um documento final, de alguma forma, considerado aprovado pelo evento, né, para que realmente tivesse o valor devido. Mas, evidentemente, é um documento não vinculante. É uma série de recomendações, sugestões, né? Não houve aprovação formal dos setores, mas ele foi, né, depois, eu acho que de muita busca de qual era a expressão que deveria se usar, ele foi aclamado pelo plenário no final, essa foi a fórmula encontrada, né, e o texto, né, o preâmbulo lá, que foi lido pelo Virgílio, né, na sessão de encerramento, né, ele disse que representava uma ampla, estou citando exatamente o texto, né, uma ampla convergência de ideias, percepções, sugestões e visões vindo de diferentes setores em diferentes partes do mundo. Então, para não dizer que foi aprovado, né, mas que ele era uma ampla convergência das ideias, né, ou seja, um consenso aproximado, né. O valor real que o documento vai ter vai ser aquele que a sociedade der para ele, na medida em que ele for, as conclusões do evento, né, forem apropriados pelos outros fóruns e entidades, né, que participam do ecossistema internacional da governança. Evidente que o documento final necessariamente não agradaria 100% para todos os setores, o Demi já colocou isso bem. Um fórum multissetorial só faz sentido se todos os setores aceitarem, como premissa básica, que vão entrar no jogo com disposição para o diálogo e para a negociação, porque senão não vale a pena participar. Se eu digo, eu não abro mão dos meus princípios, eu não aprovo nada em que eu tiver que abrir mão de 1% dos meus princípios, então realmente não vai se conseguir chegar num consenso aproximado jamais. Então, houve, para desgosto de alguns, mas foi a maneira de salvar e ter um documento final que fosse aprovado por ampla maioria, alguns pontos alterados de última hora. A frase lá sobre a função AIAN e a separação entre política e aspectos operacionais, essa frase teve umas 4 versões ao longo de 2 dias. Ela foi, voltou, entrou, saiu, voltou, e no fim se chegou lá num acordo de uma frase que para alguns ficou frouxa demais, né? Outros queriam alguma, né, manifestação muito mais forte. Mas foi a menção possível que se conseguiu no documento em relação à possível separação entre definição de políticas e implementação dos aspectos operacionais das funções IANA nessa transição que a ICANN vai ter agora. O parágrafo sobre monitoração massiva, tem gente dizendo, o documento não condenou ao mass surveillance. Diz lá que ele, né, acaba com a confiança na internet, de que as coisas têm que ser feitas de acordo com a lei internacional de direitos humanos, etc. É uma condenação suave, de fato, os termos poderiam ser mais fortes, muitos queriam termos mais fortes, mas outros não queriam nem que fosse citado no documento isso, que nem houvesse a frase. Houve propostas de governos de tirar o parágrafo inteiro fora do documento. Se conseguiu manter o texto, né? Há uma condenação, não nos termos fortes que se gostaria, que muitos gostariam, que eu pessoalmente gostaria, mas enfim, né? O parágrafo sobre a inimputabilidade dos intermediários, que foi uma coisa consagrada no Marco Civil aqui, de novo, houve representantes de setores privados e de governos que queriam tirar fora aquele negócio inteiro, né? E entrou um texto, teve que se negociar, acabou ficando um texto mais suave, enfim, que, por exemplo, não combina com aquilo que a gente aprovou aqui no Marco Civil, no nosso ambiente legislativo brasileiro, mas, enfim, foi o possível. Houve o outro exemplo notável, né, de ponto que não pôde receber um tratamento aprofundado por causa desses conflitos de posições entre os vários setores, foi a questão da neutralidade de rede. Acabou ficando lá como ponto para discussão futura, onde houve uma explicação. Se vocês não sabem, ontem à noite foi carregado para o site uma nova versão do documento, porque houve naquela correria de vir para o plenário
e conseguir, né, ler o documento final, houve uma omissão involuntária, e a culpa é de todos nós, não dá para dizer a culpa foi de ninguém, é uma responsabilidade dividida, né? Se precisar, então, eu digo, a culpa foi minha, pronto. Não, a culpa foi de todo mundo, não foi do processo que teve que correr no final para chegar no plenário, já estávamos muito atrasados. Se omitiu uma explicação de 6 ou 7 linhas que dizia por que não havia uma definição exata de neutralidade de rede no documento e por que isso deveria continuar a ser discutido no futuro. No documento que saiu na primeira versão, na quinta-feira, só aparece ali um bullet point, neutralidade de rede, ponto. Na verdade, né, isso com concordância do comitê executivo, do comitê de alto nível, negociações que entraram ontem até o final da noite, foi colocada uma nova versão do documento, onde tem uma explicação um pouco maior. Não é nenhuma definição de neutralidade de rede, porque isso não se chegou a um acordo, apenas uma explicação um pouco mais extensa de por que não foi possível chegar a uma definição e de por que isso vai continuar a ser discutido no futuro, né? Por que precisa ser discutido no futuro. Faltaram propostas mais concretas de medidas e prazos, etc. A Nelly Cress fez uma apresentação, fez uma manifestação, né, da Comunidade Europeia, né, da vice-presidente, né, para esses assuntos da Comunidade Europeia, pedindo medidas concretas, né, enfaticamente. Muita gente vai achar que o documento é fraco nisso, não tem assim uma proposta bem concreta de que tal grupo tem que fazer tal coisa em tal prazo, né? Não foi possível chegar nisso, né? Mas, de novo, né, então, assim, há pontos que realmente muitos não vão concordar com o que está lá dentro, achando tudo meio suave demais, né? Ainda assim, o documento final foi bastante elogiado por representantes de todos os setores, pela maioria dos representantes de todos os setores, inclusive pelos governos, né? Mesmo que cada um tenha objeções diferentes a diferentes partes do documento. E, no fim, foi aclamado, né? Foi essa expressão usada, aclamado e ovacionado, né? Aplaudido de pé por expressiva parcela dos que estavam na plateia, no plenário. Isso representa consenso aproximado. Algumas discordâncias, é natural, mas uma expressiva maioria aplaudindo de pé o documento final. Há muitos pontos com grande unanimidade dentro do documento, gente. Não vamos olhar só pelo copo meio vazio, o copo está quase cheio, né? O uso do modelo multissetorial nos de vários fóruns e entidades com transparência, com accountability, com inclusão, com apoio financeiro para que os grupos menos favorecidos, os países menos ouvidos, tenham condições de realmente participar desses eventos. Direitos humanos como princípio básico, isso aí é a metade da seção de princípios, né? Uma clara defesa dos direitos humanos como princípio básico de governança na internet. O fortalecimento do Fórum do IGF, né, o apoio à participação dos países e comunidades mal representadas, a condenação da monitoração massiva, embora que em termos suaves demais. Então, o documento tem, sim, muitos pontos positivos, aqueles em que houve grande concordância. O meu terceiro ponto, o meu último ponto aqui, antes de falar das lições para o futuro, é sobre a organização e o formato do evento. Foi um incrível sucesso de organização, para um evento que saiu do zero há 4 meses atrás, e teve essa realização toda. Parabéns para a equipe de logística, liderada pelo professor Glaser, parabéns para a secretaria, liderada pelo Daniel, e para tantos que se envolveram, né, nos 2 dias do evento, na preparação prévia, nos hubs remotos. A logística foi fantástica. Poderia haver algumas melhorias no formato do evento, certamente, né? Se nós pudéssemos dedicar mais do que 2 dias, se o evento pudesse ter 4, 5 dias, como tem outros eventos internacionais de governança da internet, a gente teria mais tempo para talvez burilar mais o documento, negociar mais e talvez chegar numa versão que pudesse ficar ainda melhor para os diversos setores envolvidos. Infelizmente, nós tínhamos 2 dias só. A distinção entre a necessidade de ter um comitê de alto nível, mais político, com representante de governos expressiva, né, que foram os co-hosts, e dos vários setores, e o comitê executivo mais encarregado do documento, da parte mais de conteúdo, isso involuntariamente deu aos representantes do governo, isso é a minha opinião pessoal, obviamente, né, eu não discuti isso com outros, deu involuntariamente aos representantes do governo que estavam no comitê executivo, no comitê, perdão, de alto nível, um peso um pouco maior na apreciação final do documento. Isso se viu bem na sessão final ali de redação do documento, pouco antes de se voltar para o plenário, até porque os governos têm um certo cacuete, né, em relação à aprovação de documentos vinculantes, e eles não querem ver nada lá. Isso a gente estava deixando claro, o documento não era vinculante, mas ainda assim, eles não queriam ver ali certas coisas com as quais eles não concordaram, e como eles participavam do comitê de alto nível, que ia dar a bênção final para o documento, isso deu a eles
um poder de pressão um pouco maior na última hora, que fez ter que se alterar a redação de alguns pontos. Então, isso foi uma pequena distorção, eu diria, do modelo multissetorial. Talvez a gente possa ver como, no futuro, né, situações como essa não ocorram. Lições para o futuro, para mim encerrar. Desculpem, eu já estou me demorando demais. Acho todos comentários unânimes, não só dos brasileiros, mas dos estrangeiros aqui. O processo do NET Mundial ele pode servir de lição para futuros eventos. O IGF, por exemplo, que todo mundo quer que seja fortalecido, uma maneira de fortalecê-lo é passar a produzir documentos com recomendações, sugestões para outros fóruns, né, ou para ele mesmo, porque ele não faz isso atualmente. E a maneira como nós conseguimos fazer isso, e produzindo um documento não vinculante, mas com amplo consenso das comunidades presentes, esperando que isso influencie outros processos no futuro, isso é uma grande lição para o IGF. A ICANN, onde eu já mencionei antes, a participação dos governos ela é meio atravessada nos processos decisórios da ICANN, e onde certos setores, registries e registrars, em particular, na minha modesta opinião, têm um poder de influenciar os processos maior do que outros setores, especialmente em relação à sociedade civil, né? A ICANN talvez, né, possa olhar para o exemplo aqui, agora que ela está rediscutindo seus mecanismos, e melhorar o balanceamento entre os setores. E fóruns intergovernamentais, talvez, que tratam de questões relacionadas à internet, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a Organização Mundial do Comércio, a UIT e assim por diante, talvez possam olhar, por exemplo, aqui e, não sei como, encontrar um jeito de dar não apenas voz, mas também voto para representantes dos vários setores da sociedade civil. Outra lição para os governos, eu acho, é que eles ainda têm que se acostumar a fóruns multissetoriais. Eles já aprenderam bastante e se comportaram muito bem, como eu disse antes. E esses fóruns que geram documentos que não são vinculantes e que são aprovados ou aclamados por consenso aproximado. Então, as críticas da Rússia e de Cuba pela não apropriação das contribuições deles no documento final, bom, mas é consenso aproximado. Nem todas grande parte das contribuições, das 187 contribuições que vieram, e a da Rússia até veio fora do prazo, né? Não foram apropriadas. Muita gente não ficou feliz porque as suas contribuições não estavam lá dentro do documento final. E aí vim pegar o microfone no final e dizer eu não concordo com o processo, eu não concordo com o documento. Bom, na verdade é uma crítica de governo que ainda não percebeu que esse aqui é um processo diferente. Né? As críticas da Rússia pela alegada não transparência do processo me parecem bastante injustas. O processo foi extremamente transparente dentro dos padrões de fóruns multissetoriais que a gente conhece. O representante da Índia, a crítica dele era porque ele queria, na verdade, não tinha nada de contrário em particular a algum item do documento, ele apenas queria consultar o governo em Nova Delhi antes de poder aprovar o documento. Mas aí, isso aqui não é um tratado internacional, não podemos esperar 2 dias, 3 dias, para que o governo da Índia, lá em Nova Delhi, se manifeste sobre o documento, para então trazer o documento para o plenário. Então, é isso que eles estão em processo eleitoral na Índia, lá. Então, provavelmente, essa questão de política interna influenciou até a atitude do representante da Índia, né, lá no comitê de alto nível. Então, né, falta o cacuete ainda de alguns governos para participar desse processo desse jeito. O CGI e o Marco Civil, para encerrar, são apontados de forma unânime como exemplos internacionais, né, que podem ser seguidos, pode servir de exemplo para muita gente. Então, a gente diz, bom, então nós não precisamos aprender nada, o CGI já é um fórum multissetorial, o Marco Civil já é um exemplo fantástico de legislação que a gente conseguiu criar. Será que teve ensinamentos para o Brasil? Eu acho que ainda assim teve. Né? A gente, primeira coisa, apesar do CGI parecer ter saído fortalecido da discussão do Marco Civil, né, e de ganhar um espaço mais claro para a sociedade brasileira, a gente tem que sempre continuar lutando para preservar o CGI como esse espaço multissetorial, que já implementa, em grande parte, toda aquela quantidade de princípios, né, que estão no Marco Civil e que também foram incluídas nesse documento do NET Mundial. Mas, ainda assim, o NET Mundial definiu um conjunto de princípios de governança que é bastante mais extenso do que o decálogo do CGI, e bastante mais detalhado, e acho que a gente pode ter humildade suficiente no CGI para dar uma olhada no documento final do NET Mundial e ver o que daqueles princípios todos que estão lá, talvez a gente deva considerar com carinho em relação àquilo que a gente tem feito em casa. Assim como o documento do NET Mundial só vai ter o seu valor na medida em que a sociedade internacional use efetivamente o processo como exemplo para outros processos e o conteúdo do documento para balizar novas discussões no futuro, o Marco Civil também. Ele só vai ter sucesso na sociedade brasileira na medida em que ele for
se tornar uma lei efetivamente implantada no dia a dia pela sociedade, pelo governo, pelo judiciário, né? E não seja mais uma das muitas leis mortas que o Brasil está, infelizmente, cheio delas. E a outra coisa, final, nós temos que manter o protagonismo internacional do Brasil nessa área. A gente já tinha, ele foi muito reforçado com esse evento. Nós vamos ter agora, né, as novas reuniões da ICANN, da IGF, etc., LACNIC, etc. Nós já temos um protagonismo muito forte. Ele foi reforçado nesse evento e nós não podemos deixar a peteca cair. Eu acho que o Brasil agora atingiu uma posição, né, de ser um ponto central nessas discussões internacionais todas, e a gente tem que se esforçar para, nos próximos eventos, fóruns, entidades, reuniões de entidades, procurar garantir, né, que as nossas visões, a nossa importância no processo seja mantida, né, e as coisas continuem consistentes com essa visão que a gente já tem aqui no país. Obrigado, desculpem pelo tempo excessivo. Obrigado, Flávio. Nós começamos um pouco atrasados, nós vamos ouvir, então, a contribuição agora do conselheiro Carlos Afonso, representando o terceiro setor, e depois teremos o nosso intervalo. Carlos Afonso, não se limite em reduzir o seu tempo. Você tem o mesmo tempo que os demais tiveram também para a sua exposição. Obrigado. Alô? Ainda bem que o Demi e o Flávio já falaram antes, porque pouparam 80% do que eu precisaria falar. E estou de acordo em gênero, número e grau com o que eles disseram, né, com o equilíbrio e o bom senso do que eles disseram. Então, eu queria aproveitar para tocar em alguns desses assuntos, para tentar complementar um pouco. Eu me lembro que, eu acho que foi em janeiro de 2003, houve o Fórum Social Mundial, um dos primeiros, que estava no auge, como nós lembramos, né? E o Lula foi ao Fórum Social Mundial, foi convidado especial, e fez um discurso espetacular, como sempre, e foi muito bem recebido, obviamente. Foi o ponto alto do Fórum Social Mundial, foi aquele debate com milhares e milhares de militantes, né, com o Lula. Em seguida, o Lula foi para Davos, o World Economic Forum, em Davos. E aí um dos líderes do Fórum Social Mundial publicou um texto, um artigo, acabando com o Lula, dizendo que não era possível, era inaceitável, etc. Quer dizer, bom, vocês já estão sentindo o tamanho do problema. Óbvio que isso foi reformulado, o Lula voltou lá depois, e o bom senso prevaleceu depois, etc. Mas ficou o tiro no pé. E eu digo para vocês o seguinte, os americanos têm um nome, é progressive, para essa esquerda ampla. Não funciona progressive para nós, pelo menos para mim não funciona, porque me lembra o Partido Social Progressista do Adhemar de Barros, e aí eu não vou usar progressive nunca, né? Não vou usar progressista, quero dizer, nunca. Então, eu prefiro chamar de esquerda lato sensu, que é a nossa, grande parte da nossa sociedade civil, e que está lá representada no Fórum. E eu costumo dizer, até hoje, para o pessoal do Fórum Social Mundial, o qual eu apoio e concordo com a maioria das suas resoluções e posições. E apoio concretamente, porque nós provemos serviços de internet para o Fórum desde que ele começou. Eu digo para eles, um outro mundo é possível, né? E é mesmo, eu imagino. É o outro mundo único que é discutido aqui no Fórum Social Mundial. Porque o Fórum Social Mundial não é pluralista. O Fórum Social Mundial congrega militantes que têm uma visão particular de mundo, com a qual eu também concordo. E também concordo que seja assim. É um grupo de entidades militantes que decidem lutar por uma determinada causa. E lá eles praticam essa causa, né, e procuram defender e levar adiante essa causa. Mas eles estão lá e todo o resto do planeta e do universo continua andando e fazendo outras coisas. Então, em que medida vamos dizer, essa união em torno do Fórum se torna efetiva, né? Então,
não tem outro jeito, você tem que dialogar com o resto do planeta, você tem que dialogar fora do seu universo. E aí entram as negociações e as concessões, né? Então, eu acho que nós, a esquerda tem um enorme pé. Vocês sabem do Hobbit, né? O Hobbit tem aquele pezão, né, gigante, porque o que ela dá de tiro no pé e continua andando é impressionante, né? Então, eu dou o exemplo do Marco Civil. Na cabeça de quem, de qualquer um de vocês aqui, independente de ideologia, de imaginar que, se eles não estão comigo, estão contra mim, a lá George Bush, etc., na cabeça de quem caberia achar que a Dilma, horas antes, ter aprovado, horas antes no Senado, o Marco Civil da internet, ia chegar no maior evento de discussão da internet do planeta, no momento e por um bom tempo, né, que é um divisor de águas, por tudo que o Flávio já explicou, etc., e o Demi, ia chegar e dizer assim: eu vou vetar o artigo 15 e, portanto, devolver o Marco Civil para a Câmara. Cabe na cabeça de vocês isso, que ela faria isso? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, isso que eu digo, nós não podemos transformar a vitória em derrota, como disse o Demi, e dar tiro no pé, desnecessariamente. Vamos acumular forças para coisas mais efetivas, como continuar lutando agora com o Marco Civil que nós já temos. Então, o evento da NET Mundial, ele não é só um evento. Tão importante quanto ele foi o processo de construção, que deixou lições para o resto do mundo, em termos desses processos de construção de políticas de governança para a internet no planeta. Então, eu dou um exemplo para vocês. Por exemplo, o IGF, que é badalado como o grande fórum anual da internet desde 2006. O IGF tem um grupo aconselhador multissetorial ou pluralista, multi-stakeholder, né, o MAG, Multi-Stakeholder Advisory Group. Como é que é escolhido esse Multi-Stakeholder Advisory Group? O secretário-geral da ONU escolhe os nomes. Você pode recomendar, como a lista tríplice aqui da USP, que sempre o governador escolhe um cara que a comunidade não quer, né? Bom, é mais ou menos assim. Vão listas para o secretário-geral e ele escolhe e aparecem nomes que você nunca ouviu falar, né? Você não, quer dizer, não estava na lista de ninguém, mas estava em determinadas listas de grupos influentes que conseguem colocar nomes lá no MAG. Então, essa não é, digo para vocês, não é o pluralismo que se praticou na NET Mundial. Foi perfeito o pluralismo da NET Mundial? Não, não foi. Mas muito mais avançado do que o próprio pluralismo praticado no processo de construção e de definição de cada IGF. Então, isso é outra coisa importante desse evento. Quando eu subi à mesa para falar, e olhei aquelas 3 salas desse tamanho aqui, multiplicada por 3, lotada, eu percebi o sucesso desse processo, porque vieram pessoas realmente de todo o mundo e de todos os setores, e, entre elas, as pessoas que estão na linha de frente do debate da governança no mundo, de todos esses setores, né? E, então, pronto, eu já me emocionei só de ver isso, porque, caramba, nós trabalhamos muito, né, Flávio? E aí vimos aquele resultado, e todos nós estávamos preocupados, porque havia dificuldades de financiar viagens, que poderia haver dificuldades de tempo para as pessoas chegarem, etc. Mas vieram. Eu não sei como alguns vieram, mas vieram todos os que a gente imaginava que viessem, e mais alguns, né? Então, isso foi impressionante. A segunda coisa que foi, eu digo, quase revolucionária em termos de participação, que eu não vi em nenhum outro evento no mundo, de todos que eu tenho participado desde sei lá quantas eras, né, foi o sistema de participação remoto de áudio e vídeo, em tempo real. Né, ver as pessoas da Tunísia chegando quase em HD, né, naquela sala e falando, dialogando conosco, né, ou as pessoas lá de Chennai, na Índia, numa conexão precária, mas também chegando a nós em áudio e vídeo, né, e expressando suas opiniões e dando suas contribuições na discussão dos documentos. Isso foi
E a escala disso, porque veio de todo mundo, Coreia entrava, aí entrava São Francisco, aí a Tunísia. Impressionante isso. Nunca se fez nada igual. Nunca se fez nada igual. Aqui, de novo, a equipe de logística, impecável. Impecável, né? Então, nós temos que lembrar isso, lembrar dessa construção. Tem defeitos? Claro que tem. Tem contradições? Eu vou dizer para você algumas delas. Né? Nossa, é a sociedade civil que comem-se uns aos outros sempre, dão-se tiros no pé. Bom, os empresários também lutaram brabo para decidir, por exemplo, sobre a questão da responsabilização dos intermediários. Há todo um setor empresarial que está muito preocupado com isso e quer que isso seja parte de marcos civis, princípios, etc. E há outro, que é a turma da propriedade intelectual, que não quer nada disso, ela quer garantir que ela possa ter acesso imediato a takedown de documentos ou de vídeos ou do que seja, como assim pensa também a Polícia Federal, assim pensa o FBI, assim pensa a Interpol. Né? Então, a comunidade de propriedade intelectual pensa, tem que responsabilizar, sim, os intermediários e tem que ter maneiras expeditas de eu tirar coisas do ar. A comunidade de provedores de acesso é contra, claro, eles não têm que ter poder de polícia. Né? Eles não podem ter poder de polícia. Então, esse é um exemplo de várias das contradições que existem dentro do setor empresarial. A gente não pode olhar o setor privado. Eu sou contra o setor privado por isso. Lá dentro tem um monte de contradições. Né? A própria ICANN insistiu para que a gente não mencionasse essa questão da separação da função IANA entre política, supervisão política e operacional. E nós apertamos de um lado, fomos apertados do outro e conseguimos inserir de maneira um pouco mais suave o documento, contra a posição da ICANN, que não queria nem que se mencionasse. E a ICANN, uma das co-organizadoras do evento. Né? Sociedade civil, nós já sabemos aqui, o Demi já discutiu, isso precisa ser, eu diria, um ponto de discussão entre nós e de diálogo, principalmente, para que a gente reorganize a nossa prática política em termos de táticas, né? E use o bom senso para isso. Né? E os governos também, as contradições do governo foram muito bem descritas pelo Faulhaber. Há governos que são contra, por princípio, a qualquer estrutura de governança que não seja estritamente multilateral. E isso se reflete lá na reunião da cooperação aprimorada, lá em Genebra, né? Se refletiu aqui, e não há muito o que fazer. É uma posição que, inclusive, a Arábia Saudita, numa discussão no Grupo de Trabalho de Cooperação Aprimorada, depois que já estávamos exaustos de argumentar com eles, e eles conosco, eles finalmente disseram, mas, por princípios religiosos, não podemos permitir isso. Então, não tem como atravessar essa parede. Né? Essa parede é inatravessável, você não vai conseguir que eles assinem determinadas expressões se você colocar no documento. Então, todos os setores têm suas contradições, suas dificuldades, seus problemas de priorização das coisas, e etc. E uma coisa que eu acho que é importante destacar é que o documento abre, reforçando a questão dos direitos humanos como central. E como diz o Frank LaRue, não há liberdade de expressão sem proteção à privacidade. E a proteção à privacidade é central e está no documento. Né? E como eu já disse antes, a neutralidade também está em várias formas, e o próprio Demi descreveu isso em detalhe. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Se der tempo, eu até leio aqui o que ele disse. Né? Mas, ainda assim, por pressão de setores da sociedade civil e outros, nós colocamos, pelo menos lá, a expressão neutralidade da rede e uma falha. Eu sou um dos responsáveis pela falha, porque, na correria, eu era, como o Flávio também, do grupo redator do documento como se chama? De roadmap, de roteiro. Né? E nós, na correria, colocamos lá a neutralidade da rede e faltou colocar o parágrafo adicional, que tinha sido preparado pelo grupo de princípios e enviado a nós para inserir. Isso escapou. Não é culpa do secretariado, de jeito nenhum, que fizeram um trabalho primoroso, os grupos redatores que estavam esmagados pela premência de tempo e cometeram essa gafe. Né?
mas está lá a neutralidade. Então, eu queria destacar esses pontos e lembrar que nós temos muito aqui. Foi um grande aprendizado para todos nós, de todos os setores, né, como descreveu aqui o Flávio, o próprio Karklins, que é uma pessoa de incrível experiência, diversificada em tudo, desde o começo do processo da Cúpula Mundial da Sociedade de Informação, ocupando posições de coordenação e etc., e chegou aqui e falou, isso aqui para mim é desconhecido, é um processo novo, eu estou aprendendo com vocês, todos nós aprendemos. Aprendemos, mas temos muito mais a aprender, mas nós acreditamos que o NET Mundial foi como se implantasse um vírus, que começa a crescer, e que bicho vai dar, nós ainda não temos certeza, mas nós sabemos que vai influenciar todos os processos de discussão da governança da internet daqui para frente. Obrigado. Obrigado, CA. Com isso, nós terminamos essa contribuição sobre o impacto da NET Mundial. Nós vamos ter um intervalo e, depois do intervalo, nós vamos conversar. Então, voltem, nós vamos tentar reduzir um pouquinho para ganhar tempo. São 11 horas, 11h20, por favor, todos de volta aqui no salão. 20 minutos, tem um break lá fora e voltamos, por favor.